Olá, pessoal. Hoje nós vamos fazer uma análise das ações do Banco Bradesco, tá ok? Então é o seguinte, nós podemos, para fazer uma análise da ação, para ver se o preço está bom ou não, primeira coisa nós temos que definir, temos ter uma estratégia, vamos dizer assim. Afinal, nós queremos fazer uma análise para curto prazo ou para longo prazo? Esse é o primeiro ponto. Outro ponto para fazer análise, nós podemos fazer vários indicadores, verificar, né? Um que o pessoal usa muito, por exemplo, é preço sobre valor patrimonial de banco, fazer comparação com outros bancos, e o preço sobre lucro, verificar o histórico, se está abaixo, se está na média, entendeu? E outro ponto também que é importante, que eu gosto de fazer muito análise, é o fluxo de caixa descontado, o fluxo futuro de caixa descontado. E quando compramos uma ação de qualquer empresa, o que interessa, à medida que nós estamos fazendo análise para comprar, é o fluxo futuro, né? Vai dar para o acionista, tá ok? E para fazer essa análise do fluxo de caixa descontado, tem dois modos de fazer, né? Um modo seria trazer todas as parcelas do fluxo de caixa do futuro para o presente com uma taxa de desconto que o investidor considera que é aceitável. Outro ponto é o seguinte: a partir do preço atual, verificar que taxa de retorno que está dando esse fluxo futuro, que taxa está dando, e verificar se a taxa é aceitável. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma análise de que taxa de retorno, usando umas premissas, né? As premissas podem ser variáveis, cada um vai usar a sua premissa, que taxa de retorno que estaria dando usando essas premissas, né? Então, a primeira coisa que nós temos que fazer, olhando o Bradesco, no caso, eu vou fazer análise, né, da BBDC3, que é o ENA, tá? Então, é o seguinte, no dia 11, né, de fevereiro, o preço fechou em 11,60, né? Nós olhando aí o lucro, ele foi 1,99, né, o lucro que deu lucro que deu no último ano, 2022, fechou em 1,99. Né? Os dividendos previstos para este ano, na data de pagamento, está na faixa de 0,63 centavos. Né? E o preço sobre lucro está dando 5,8. Então, um preço sobre lucro bastante baixo, né? Apesar do lucro ter caído. Veja bem, o lucro caiu em relação a 2021, caiu bastante. Assim mesmo, ele está com uma taxa de desconto, um preço do lucro abaixo da média, né? E o payout, nesse caso, eu considerei 63 centavos, está dando 32%, né? O payout também baixo. Normalmente o Banco Bradesco trabalha 40%, 42%, até 45%, né? Ter sido a média dele. E o dividend yield aí, no caso, está dando 5,4%, né? Então, o dividend yield até relativamente alto, né? Para esse problema que está havendo aqui do banco, que houve um lucro abaixo abaixo de 2021, né? Entendeu? Então esse que é o problema. E quem já estudou, quem analisou aí, já sabe dos problemas que o Banco Bradesco teve, né? O lucro caiu bastante em função até da provisão de débitos duvidosos, PDD, né? Ele deu uma baixa na dívida que ele tinha com a Americanas, de 4,9 bilhões, né? Então, é isso que nós temos todos que verificar. Então, se a gente verificar o lucro do Bradesco de 2022 a 2015, até 2015, né, dariam aí uns 7 anos, ele daria aqui, nós temos ver aqui, ó, uma taxa de retorno, né? Aliás, aqui é um crescimento do banco, né? O crescimento aqui seria o crescimento do lucro, né? Então, veja bem, aqui seria de 2022 até 2015, deu 3,99 o crescimento do lucro, né? Agora, porque caiu 2022, né? Agora, se nós analisarmos de 2021 até 2015, que foi 26 milhões, deu 17%, aliás, a taxa de retorno deu 7,3%, né? É uma taxa razoável, né? A 2020 nós sabemos que houve uma pandemia, né? Já deu uma taxa de retorno, não, desculpa, é um crescimento de 2,5%, crescimento baixo.
De 2019 a 2015 já deu um crescimento alto, de 9,3%. Né? Então, nós vemos aqui que agora nós temos uma taxa de crescimento, né, baixa também porque o lucro deu uma queda razoável. Né? Tá? Então, esse é um ponto a se verificar, né, que seria o crescimento do lucro. Né? Outro ponto importante que nós temos que verificar aqui são os dividendos. Você vê que os dividendos foi em 2022 está na faixa de 0,63, né? Eu me informei. Tá? Mas 2021 foi quase R$1, entendeu? E 2020 já foi baixo, foi 20 centavos. Então, assim. Agora, outro ponto importante que nós temos que analisar, fazer análise de banco, é o valor patrimonial do banco. Nós vemos aqui que o Bradesco ele tem subido constantemente, né, o valor patrimonial dele. A gente sabe que a receita do banco é em função até do valor patrimonial, que quanto maior o valor patrimonial, mais crédito pode dar, né, para os clientes. Né? Então, nós verificamos o seguinte, que de 2022 até 2015, o crescimento do valor patrimonial foi numa média de 8,6%, né? Foi um crescimento razoavelmente interessante, né? E a gente vê que o lucro, claro, também não cresceu igual, né? No caso que caiu, o ROI caiu. Então, outro ponto importante que nós vamos verificar é o ROI, né? O ROI do banco. O ROI é o lucro sobre o valor patrimonial. Então, nós vemos aqui que a média do Bradesco de 2022 a 2016 foi na média de 16,6% de ROI, né? E 2022 foi na faixa de 13%, né? Caiu bastante, né? Entendeu? É um ROI, assim, um pouco melhor que o Banrisul, por exemplo, né? Mas em 2021 tinha sido 17%, 17%. E em 2020, por causa da pandemia, deu 13,5%, né? Mas em 2018 tinha dado 18%, né? Então, você vê que o ROI de 2018 até 2015 sempre foi acima de 15,5%, né? De 18, variando de 19 até 15,5%, né? Claro que em 2020 nós tivemos um problema, o banco enfrentou alguns problemas, vamos dizer assim, né? Bom, então, para fazer uma análise aqui de crescimento do lucro, o que eu vou considerar? Eu vou considerar o seguinte, que o ROI do banco vai ser em função do patrimônio, né? Quanto maior o patrimônio, ele pode emprestar mais, né? Certo? E como é que eu faço o cálculo do aumento do patrimônio? Um ponto interessante que eu verifiquei é o seguinte, o banco, né, ele tem um lucro, e o lucro, em princípio, ele distribui uma parte para o acionista e uma outra parte ele seria para aumentar o patrimônio. Né? Vamos dizer assim, se o banco ele empresta, ele distribui 40%, 60% do lucro deveria aumentar o patrimônio. Mas o que eu verifiquei, isso aqui eu já até vi em vídeos e achei bastante interessante, que a distribuição dos dividendos mais o crescimento do patrimônio não é igual ao lucro. É engraçado isso aí, interessante, né? O banco ele tem crescido menos, a parte do que ele retém, o patrimônio tem crescido menos da parte do lucro que ele retém. E eu verifiquei o seguinte, se o banco, ele, por exemplo, distribui 40%, então 60% ele retém. Mas o crescimento do patrimônio não tem crescido 60%, tem crescido 36%, 39%. E é esse fator aqui que eu tenho colocado, entendeu? Então é o seguinte, o banco distribui 40% e ele retém 60%, só que o patrimônio sobe, em média, eu verifiquei que é 39%. Então, eu vou usar esse fator aqui do lucro, né? Então, o lucro do ano seguinte vai ser o quê? Vai ser o crescimento do patrimônio. Vamos falar de o crescimento do patrimônio vai ser o quê? Vai ser 39% do lucro, quer dizer, vai ser o somatório do anterior mais 39% do lucro. Em vez de 60%, eu vou usar um fator de 39%. Isso aí tudo em função, claro, se for 40%, se eu usar 35%, depois eu vou mostrar que aí esse fator vai cair, quer dizer, aí o patrimônio
vai crescer menos. Bom, beleza. Então, eu já defini como vai crescer o patrimônio do banco. Eu fiz uma conta aqui até 2025, tá? Depois disso aí, eu vou usar um padrão de crescimento, tá? O que ocorre, então? Ocorre o seguinte, que em 2023, em 2022, foi 21 bilhões o lucro. Mas tem muitas pessoas no mercado que estão estimando que o lucro de 2023, em função dos problemas, né, e do PDD, que o banco até informou, ele fez o guidance, que vai ser maior ainda do que 2022, o lucro deve diminuir. Em vez de ser 21 bilhões, eu estou estimando 18 bilhões. Seria uma média de 4,8 bilhões por mês, né, vamos dizer assim. Os 2 meses, os 2 trimestres, por mês não, por 4,8 bilhões por trimestre. Os 2 primeiros trimestres, com certeza, vai ser na faixa de 4 bilhões e alguma coisa, e os 2 trimestres, o semestre seguinte, né, 2023, vai ser maior, vai ser perto dos 5 bilhões, que o próprio banco informou que, a partir do segundo semestre de 2023, ele já deve resolver uma porção de problemas do PDD, tá? Então, eu estou considerando 18 bilhões. E com isso, o que eu fiz? Então, usando aquele critério de 36% do lucro, tomando de 2022, 36% do lucro, né, 2022, ele vai passar com o patrimônio, valor patrimonial de 167 bilhões. E esse 2018 ele equivale a 11%. Então, você veja bem, o ROI caiu de 13% para 11%. Mesmo, vamos dizer assim, o patrimônio cresceu, mas o ROI caiu, então o lucro caiu. Tá? Em 2024, não, já estou considerando um ROI de 14%. Então, o valor patrimonial também cresceu, né? Ele vai pegar o valor de patrimonial de 2023, mais 36% para o lucro de 2023, e vai somar aqui, vai dar um valor patrimonial de 2024, 14%. Tá? Aí eu usei 14% o ROI, né? E 2025 eu fiz o mesmo padrão, só que aí o banco vai estar com ROI de 16%. Os próprios diretores do banco, eles esperam que a partir de 2024 já tenha um ROI de 18%. Tá? Então, aqui eu estou baseado até o que os diretores informaram, a minha premissa aqui está até mais conservadora que deles. Eu estou usando 14% de ROI em 2024 e 2025, 16%. Com isso, o que ocorre? Se em 2022 o lucro por ação foi 1,99, 2023 já foi 1,72. Mais 2024 já vai subir, né? Porque o ROI subiu para 14%, o valor patrimonial também é maior, então ele já deu uma boa subida, né? E como em 2025 o ROI passou para 16%, o lucro por ação já subiu para 2,76. Então nós vamos aqui eu fiz uma tabelinha aqui, eu vejo aqui então o lucro que eu informei, né? 2023, 1,72, né? 2022 era 1,99, né? 2023, 1,72, 2024, 2,29, 2076, 2025, 2,76, tá? A partir do ano 5, eu estou considerando 6,50, que depois eu vou explicar como eu cheguei lá, tá? Bom, aliás, já vou explicar aqui, então, como é que eu considerei esse crescimento do lucro a partir do ano 4, vamos falar assim, que seria a partir de 2026, né? Eu estou considerando, aí eu já estou considerando uma inflação de 5% já, entendeu? Eu coloquei uma inflação maior, né, que o governo está estimando abaixo de 4,5%, mas eu já coloquei 5% por 15 anos, ó. Olha aqui, ó, tem uma tabela de inflação, né? Por 14 anos eu coloquei 5%, e eu estou calculando que o banco vai crescer 1,5% acima da inflação. Se o banco crescer só de acordo com a inflação, aí realmente não está muito bom, né? O banco não está nem crescendo, nem mesmo ele retendo, veja bem, retendo parte do lucro,
ele não está crescendo, não conseguindo crescer nem acima da inflação, realmente é uma premissa assim que não é legal. Então, eu estou considerando, em princípio, 1,5% acima da inflação. Tá? Então, por isso que aqui eu já estou considerando 6,5%, né? Porque era 5%, tá? Mais 1,5% dá 6,5%. Então, até o ano 14, né? Aí o 10º ano, 6,5%, até o 10º, aliás, até o 15º ano, né? 6,5%, 14º ano, 6,5%. A partir do 15º ano, como considerei aí 4,5% de inflação, já caiu para 6%. Essa foi uma premissa inicial que eu utilizei, tá? Agora, para fazer um fluxo de caixa futuro, o que nós temos que fazer? O que o fluxo de caixa futuro nós temos que considerar? O seguinte: é uma despesa que eu tenho, né, no primeiro ano, seria, né, a despesa que eu tenho é comprovação por 11,60, né? E aí o fluxo futuro é de dividendos, é aquele que vai entrar no meu bolso. E aí eu estou considerando aquele valor do lucro, eu estou considerando um payout, eu estou considerando aqui um pouco mais eu estou considerando somente 35%, não 40%, como coloquei lá no crescimento do valor patrimonial, né? Que foi a distribuição de dividendos, desculpa. Tá? Então, aqui estou sendo mais parcimonioso, né? Coloquei 35%. Então, com isto, né? Aí deu 60 centavos, né? Esse aqui no segundo ano também 35%. Nos primeiros 3 anos aqui, aliás, até o ano 7 aqui, ó, aliás, até o ano 9, eu coloquei tudo 35%, né? De payout, né? Um pouco mais baixo, inclusive, né? Então, assim, aqui então deu fluxo de caixa, né? Baseado no lucro, payout, tá? E no final aqui, depois aí eu considerei aqui para 20 anos, né? Porque aqui no final eu vou considerar uma venda, tá? E a venda, como é que eu faço? A venda, eu vou considerar o PL naquele período que vai vender. P sobre L, né? Bom, se hoje está 5,7, eu imagino que o banco vai melhorar, né? Lá no ano 20, eu vou dizer que ele vai trabalhar com PL6, que ainda é abaixo da média dele. Né? Claro, para ser PL sobre 6, ele vai pegar o lucro do ano 20, né? Vai multiplicar por 6 e vai multiplicar aqui pelo dividendos que ele vai receber, né? Deu 50 pontos, vai multiplicando, vai somar no dividendo, deu R$50 no ano 20 que ele estaria valendo. Com isso aqui, tem uma taxa de 14, uma taxa de retorno de 14,31. É uma taxa bastante interessante nessas premissas que eu usei. Né? Vê que, aparentemente, na premissa que eu usei, uma taxa interessante o banco. Né? Mas, claro, eu estou falando para 20 anos. Agora, vamos fazer o seguinte. Eu posso aqui usar para vários anos. Isso aqui é para um longo prazo. Né? Agora, vamos dizer para um ano. Aqui eu vou colocar aqui, vendeu depois de um ano. Né? O que aconteceu? Se ele continuar com essa taxa de P sobre L 6, ele vai estar com uma taxa de retorno negativa, né? Porque olha aí, ó, ele vai receber 10,94, né? Ele vai ter menos do que comprou. Por quê? Porque o lucro está sendo menor, o lucro foi negativo, né? Aqui, ó, né? O lucro caiu 13%. Aqui foi o crescimento, aqui, ó, em relação a 2099, ele caiu 13%. Se o lucro caiu por cento e ainda continua com o PL sobre 6, vai ficar ruim o negócio. Mas se eu colocar um PL7 aqui, ó, aí praticamente eu vou vender praticamente a 11,60 mais uma taxa, mais os dividendos de 60 centavos, são um pouquinho maior, né? Um pouquinho maior do que 11,60, mas seria 60 centavos aqui o dividendo, né? E mesmo, olha, então é o seguinte, a gente verifica o seguinte, que se o banco negociando ao mesmo preço, taxa de retorno 9,21, uma taxa de retorno que não é legal, né? Não é uma taxa. Hoje em dia, tu compra pré-fixado com 13, 14, compra com 13%, né, pré-fixado para um ano, né? Então, para um ano, se for isso aí, se andar de lado, é um péssimo negócio, entendeu? Então, isso aqui é para um curto prazo, tá? Então, aparentemente, se o banco ficar assim, apanhando no primeiro ano, realmente
É que os corretores, analistas das corretoras dizem, olha, eles não estão recomendando comprar o Bradesco para um ano, né? Prazo de um ano. Estão recomendando manter, até vender alguns aqui. Mas se eu colocar para 2 anos aqui, opa, já deu uma taxa de retorno enorme aqui, porque o preço, porque como o lucro subiu, né? Subiu bastante aqui, né? Ele passou por um ROI de 14%, né? O patrimônio líquido aumentou e o ROI de 14%, deu um tremendo de um ganho aqui. Ó. Isso aqui não é difícil de acontecer, não. Entendeu? Se ele melhorar aqui, o investidor pode ter um tiro aqui muito bom, entendeu? De 23% anual, ó, veja bem. Mas veja bem, vamos dizer que esse seja 6 aqui. Ó. O preço BL6 continua ainda, o pessoal está muito barato. Já deu, mesmo assim, já deu uma taxa de retorno de 14%. É interessante. E aqui, ó, praticamente, ia um preço de 14, sei lá, 14 reais. Não é difícil de estar 14 reais em 2024, né? Bem provável que esteja, né? Já está com uma taxa de retorno boa. Aparentemente, esse preço até que para 2 anos já estão uma margem razoável, uma probabilidade, eu diria até que é razoável de ganhar para quem quer 2 anos. Se for a 3, então vai melhorando, né? Aí já deu 18%. Por quê? E o lucro aumentou mais ainda, né? Então assim, ó, veja bem como funciona. Agora vamos colocar para 20 anos, como que era a minha premissa inicial. Então, que era 60, por isso que deu aquela taxa de retorno, porque ela aqui era 60, o dividendo, depois passou para 80, depois para 97, vai subindo, né? Quando deu 14, então, aparentemente, essa taxa de retorno aqui, uma taxa interessante. Se eu fizer uma previsão aqui, como eu falei, de inflação de 5% até o 14º ano e depois, até o 20º ano, 4,5%, ele vai dar uma inflação anualizada de de 4,84, olha aqui, a inflação anualizada de 4,86 para 20 anos. Aí dá um prêmio sobre a inflação de 9,47, um prêmio relativamente alto, né? Hoje a gente consegue comprar aí um IPCA mais juros de 7% até 8%, né? Claro que é com menos risco, né? Quer dizer, tem risco também porque é empresa, né? Mas são debêntures, aparentemente, tem menos risco. É só você entrar em recuperação judicial. Aí realmente o sujeito perdeu tudo, né? Bem, mas a questão é a seguinte: mas 14,31, um prazo de 20 anos, é bom ou é ruim? Nós temos sempre que comparar com juros de longo prazo. Aí como é que eu fiz a comparação? Então, eu considerei essa inflação, eu estou considerando que o investidor, eu calculei, então, os juros, né, para cada ano, né, um juro de longo, um pré-fixado para cada ano, estou considerando sempre que é o título público, né, que seria, nós temos sempre usar título soberano, que é o de menos risco, né? Título público normalmente tem dado um ganho de 32% real, né? Não é o nominal. Nominal é 4,5%, 5%, mas tem que sempre descontar o IPCA mais os juros, tu tem que descontar 15%, que é o ganho, né? Então, se tu pegar aquele ganho nominal e descontar a inflação, vai dar uma média de 32% de ganho. Eu já reparei que depende do caso, dá 2,8%. Agora nós estamos com uma boca de jacaré muito grande, né, entre o Selic, os juros de longo prazo e a inflação. Né? A inflação está 5,8 e a inflação e a Selic está 13. Então, uma boca de jacaré enorme. Se fizesse essa continha aí de pegar o ganho nominal, né, de um ano para outro e tira 15% e descontar a inflação, está dando uns 5% de real, é bastante alto, né? Então é o que eu falei, né? Está assim bastante acima, né? Todos nós sabemos que
o Banco Central está apertando, né, para ver se reduz a inflação, né? Bem, mas considerando então um ganho de real de 3,2%, então eu chego à conclusão aqui que um prefixado de 9,5%, 9,6% é um prefixado razoável, né? Aí eu anualizo, né? Aí está anualizado. Então, para 20 anos, eu cheguei num juro longo de 9,47. Então, quando nós vamos comparar uma taxa de retorno para 20 anos, nós temos sempre que calcular qual é o juro de longo prazo que eu estou estimando para 20 anos. Nesse caso aqui, estou estimando em 9,47, né? Eu acho que é bastante razoável em função da inflação. Claro, se a inflação aumentar, o juro longo é maior. Mas aí, se o banco ele está ganhando também em cima da inflação, a TIR do banco também vai aumentar, né? Então, veja bem, para 20 anos, ele está com uma taxa de retorno de 14,31. Se eu considerar. Então, é um prêmio em cima do juro longo, deu 4,85% acima do juro de longo, né, para 20 anos. É um prêmio razoável, né? Se eu considerar que o mínimo que eu aceitaria seria 4,8, ele estaria bom para comprar. Tá? Ainda mais que um prêmio sobre a inflação de 9,4%. Claro, mas são premissas que eu usei. Agora vamos fazer uma outra premissa, né? Vamos dizer que a partir do quinto ano, o banco não vai subir 6,5, mas vai subir 6. Aí vou colocar 1. Vendo aqui, o crescimento já caiu, né? Caiu para 6%, a 15º ano é 5,5. E o que acontece aqui? A TIR caiu para 13,9, já está abaixo do que 14,27, que era o mínimo que eu estaria aceitando, né? É um prêmio exigido acima do juro longo de 4,8%. Mas ainda assim não é ruim, né? Está dentro de uma margem de erro, né? Ainda está dando um prêmio de sobreinflação de 9. Agora, uma hipótese ruim, vamos dizer que o banco só cresça, o lucro do banco só vai crescer conforme a inflação. Aí, vou colocar 0 aqui. Ó, aí vai crescer só 5%, 5%, 4,5%. Aí, conclusão, deu 13% a taxa de retorno. Então, veja bem que ainda está acima do juros de longo prazo, mas aí já tem um prêmio de 3,6% só acima. Tá? Então já está com um risco, né? Nós temos sempre que comparar com um prêmio acima do juros de longo prazo, né? Mas acima da inflação ainda está com 8%. Ainda não está, né? Mas aí nós temos várias suposições, né? Aí eu posso mexer aqui, eu posso mexer também, por exemplo, no ROI do banco, né? Eu posso mexer no ROI, eu posso mexer aqui, ó, ele 2024 não vai ser 14, vai ser 13. Opa, já caiu para 13%. Aqui, ó, taxa de retorno. Aqui não vai ser 16, vai ser 14. Caiu para 11. Ah, mas o Bradesco virou um Bradesquinho. Vamos dizer assim, só vai ser 11%. Ele não vai ser mais um Bradescão, vai ser um Bradesquinho. Aí já caiu uma taxa de retorno para 9,82%. Aí realmente não vale a pena comprar, né? Está praticamente igual um juro longo. Então, assim, a gente nota que tem uma margem de segurança razoável, né? Mesmo virando um Bradesquinho, parece que não está ruim, né? Mesmo aqui, ó, crescendo só de acordo com a inflação, para 20 anos. Agora, outro ponto importante é que eu estou falando para 20 anos, né? Vamos voltar aqui. O vídeo está um pouco longo, mas nós temos que explorar bem esse assunto aqui, né? Vamos aqui voltar aqui para 6,5, né? Outro ponto importante que eu fiz para 20 anos, agora vamos fazer para 40 anos, vamos fazer para longo, para perder de vista aqui, né? 40 anos. Tá? Vamos colocar para 40 anos, vamos dizer que é para longuíssimo prazo mesmo, até o sujeito se aposentar lá. Aí deu 14,06. Vê que o juro do prazo caiu um pouquinho, era 9,47, caiu para 9,26, mas a taxa de retorno, o TIR, né, deu 14,06. Então, praticamente deu igual, né? Então, está dentro de um prêmio mínimo exigido que estava colocando 4,8.
praticamente igual, para 40 anos. Um ponto importante de se considerar que, para longo prazo, o mais importante, tem um probleminha aqui, certo? Tá. No longo prazo, o, o P sobre L, no longo prazo, vamos dizer assim, o preço que você vai vender, pouco vai importar. Isso que também o investidor tem que entender como funciona a taxa de retorno para longo prazo. Veja bem, vamos dizer que depois de 40 anos, praticamente o preço não valeria quase mais nada, né? Vou colocar aqui 1. Olha aí, ó. Caiu para 13, não caiu muito, né? O tiro caiu quase nada aqui, ó. Eu coloquei 1 e vou vender lá depois de 40 anos por R$ 35. Hoje está 11. Depois de 45 reais por 30 reais, estaria praticamente de graça, né? Ainda mais que considerando o lucro estaria 25. Então, o que manda aqui para longo prazo é a taxa de crescimento do lucro, esse que é fundamental, e o fluxo do crescimento dos dividendos. O mais importante a longo prazo é o fluxo do crescimento dos dividendos. Isso que vai. Por isso que, quando a gente verifica essas formas de preço justo, nós verificamos que não tem preço ele não considera preço, ele só considera o fluxo na perpetuidade, porque o preço na perpetuidade não interessa, ele não influencia nada. Tá? É isso que é importante. A longo prazo, o que interessa é o crescimento do lucro e, claro, na consequência, os dividendos. Os dividendos vão crescer, vão acompanhar o lucro, né? E esse que é o ponto importante. Então, assim, analisando aqui o Bradesco, a gente verifica claro, cada um vai usar a sua premissa, ele está numa situação bastante ruim no momento, a gente nota que o mercado vai continuar batendo, mas se ele der fizer uma mudança, né, como os diretores estão falando, é um ganho, com certeza, tranquilo, né? Vai dar uma taxa de retorno bom. Mas, claro, isso aí tudo é C. Quando a gente fala no futuro, são premissas que cada um tem que usar a sua. Pessoal, então, eu queria mostrar para vocês o seguinte, como funciona no curto prazo, como funciona no longo prazo. As premissas, cada um usar, são importantes, cada um tem que usar a sua premissa. Eu não estou aqui recomendando nada, simplesmente fiz uma análise dos riscos, né? Cada premissa, o que pode ocorrer, e que cada um tem que fazer a sua. Então, eu espero que todos, né, tenham entendido, né, como funciona, e cada um tem que fazer os suas análises do investimento. Então, um abraço a todos aí, bons investimentos.